curso de Linux na prática aqui no canal. É um curso básico, a gente vai ver muita coisa de fundamento de Linux mesmo, na prática, e você vai fazendo esse curso gratuito aqui, tá? Você vai aprender a fazer qualquer coisa no Linux. Depois a gente vai ter um avançado, tá? Que daí já, depois que você fez esse, a gente vai entrar com umas coisas mais de segurança, instalação de servidores, uma coisa mais avançada. Mas aqui é para todo mundo esse curso, tá? Um curso de Linux na prática. Legal? Seja muito bem-vindo. Você que é novo, já clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha esse vídeo com o pessoal da sua escola, o pessoal da sua empresa aí, e a gente vai ver tudo de Linux que você precisar neste curso. Então vamos lá, vamos para a tela para a gente já começar na tela, tá? Vamos começar falando, né, o que é o Linux? A primeira pergunta que vem, né, para a gente começar. Caso você, queria fazer uma pergunta para você. Você já utilizou o Linux? Escreva nos comentários se você já utilizou alguma vez, qual você utiliza, se você já utilizou, se não, se for a primeira vez, você já vai saber até qual utilizar a partir dos próximos vídeos, tá? Vamos lá então, vou perguntar para você. O que é o Linux, tá? Aqui, como a gente tá, o Linux, primeira coisa, ele é código aberto, tá? Então eu quero usar também informações de código aberto. Então eu estou usando a Wikipédia, que são informações públicas que você mesmo pode ler depois, né? Caso eu pule alguma parte ou não fale alguma coisa, você pode ainda consultar tudo, qualquer dúvida que ficar, tá? O que é o Linux? O Linux é um termo popularmente empregado para se referir a sistemas operacionais, né, que utilizam kernel Linux, tá? Em Portugal é sistema operativo, no Brasil sistemas operacionais, que utilizam o kernel Linux. Mas você fala assim, o que é o kernel, né? O kernel é o núcleo de um sistema operacional, ok? Então, como o kernel é o Linux, então é dado o nome à distribuição de Linux, tá? Então o núcleo, ou kernel, vem do alemão, tá? É desenvolvido pelo programador finlandês Linus Torvalds. Então, por isso que chama Linux com X, porque o desenvolvedor que deu origem, né, ao Linux é o Linus, inspirado no sistema Minix. O seu código-fonte está disponível sob licença GPL, versão 2, para que qualquer pessoa possa utilizar, estudar, modificar, distribuir livremente de acordo com os termos da licença. A Free Software Foundation e seus colaboradores recomenda o nome GNU Linux para descrever o sistema operacional como resultado de uma disputa controversa entre os membros da comunidade de software livre e código aberto, tá? Então, o Linux com X vem, por quê? Porque o desenvolvedor principal dele, né, o programador do kernel, é o Linus, perfeito? E hoje é muito chamado de GNU Linux. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Linux e GNU nos próximos vídeos. Inicialmente desenvolvido, como é um curso na prática, eu não vou colocar tudo direto nesse curso. Eu vou pular algumas partes que não são tão fundamentais para você começar já a utilizar o Linux, tá? E vou colocar como vídeos extras durante o curso, mas sempre como vídeos extras. Assim, se você está assistindo na playlist, você vai assistir realmente o que importa, tá? Inicialmente desenvolvido e utilizado por grupos de entusiastas e computadores pessoais, os sistemas operacionais com núcleo Linux passaram a ter colaboração de grandes empresas. Então hoje o Linux, a IBM é uma mantenedora, né, que utiliza inclusive o Linux em alguns itens, a Sun Microsystem também, HP também, a Red Hat, que é uma distribuidora de Linux, inclusive, a Novell, a Oracle, o Google, né, Mandriva, Microsoft e Canonical, além de outras, que são algumas só. O desenvolvimento do Linux é um dos exemplos mais proeminentes da colaboração entre software livre e código aberto. O código-fonte pode ser usado, modificado, distribuído com fins comerciais ou não, por qualquer um, respeitando as licenças da GNU. Chama GNU General Public License, versão 2, desenvolvendo código desenvolvido como para o desenvolvimento do núcleo. Normalmente o Linux é encontrado em uma distribuição Linux, tá? Seja para computador ou para servidor. Algumas distribuições Linux populares, agora a gente vai começar já ter mais contato em alguns nomes. Comentando com você o seguinte, então o Linux ele é o kernel, ok? Daí o que acontece? Sobre esse kernel rodam vários
programas. Então, várias empresas, elas criam umas distribuições, que o que eles fazem? Eles agrupam esses programas de uma forma de ficar mais fácil de instalar, de manter, de atualizar, tá? Então a gente vai falar agora das distribuições Linux, ok? Todos são Linux, e cada empresa tem a sua distribuição. Tem a Arch Linux, a CentOS, a Debian, Fedora Linux, tem a Mint também, OpenSUSE, Ubuntu, e tem algumas focadas em usuários corporativos, como o Red Hat Enterprise Linux, o SUSE Linux Enterprise. Uma distribuição Linux inclui um núcleo, né, Linux, bibliotecas e utilidades, além de aplicações como uma suíte de escritório, LibreOffice, um navegador de internet, normalmente Mozilla Firefox, entre outras, tá? Então, quando você instala uma distribuição, você tem que pensar também o seguinte: para que eu estou usando o Linux? É para o meu notebook? Você pode escolher algumas que são mais indicadas. Não, eu quero trabalhar com segurança da informação. Você tem alguns específicos para segurança da informação. Não, eu queria um Linux mais educacional para minha escola. Tem distribuições mais focadas nisso. Para música também tem. Então, cada distribuição é feita sob medida, né? Buscando agregar alguns softwares para facilitar o seu dia a dia. Legal? Aqui eu vou mostrar um pouquinho de informações do... outra coisa, o mascote do Linux é o Tux, tá? Esse pinguim aqui. Então o Tux, ele sempre foi o mascote do Linux, tá? Você vai encontrar, quando você começar a ver mais Linux, camiseta do Linux, tal, várias imagens do Tux na geladeira, no Tux, em vários locais, tá? Falando um pouquinho, o Linux foi desenvolvido em C e Assembly, tá? Ele é código aberto também. O lançamento foi em 1991. Hoje ele tem 29 anos. Já está na versão 5.5.1 neste momento, mas há 2 dias já foi lançado a 5.5.1, tá? E sempre é o seguinte, só para comentar com vocês. Sempre tem a versão de lançamento, que é estável, e também tem uma versão em teste futura com novidades. Então já estamos na 5.5 RC7. O que é um RC7? É um Release Candidate Set, tá? É um lançamento candidato a ser lançado número 7 da versão 5.5. Legal? Então, sempre quando você tiver RC é Release Candidate, tá? Então, o mercado-alvo, computadores pessoais, dispositivos móveis. Falar um detalhe para você: você utiliza, por exemplo, celular Android, por exemplo. Android é um Linux, tá? Então você está rodando sobre um Linux, só para comentar sobre isso. Então, arquiteturas Alpha, AMD, várias arquiteturas, tá? O núcleo monolítico Linux, né? E a licença que ele trabalha. E as páginas oficiais é o kernel.org e o linuxfoundation.org, tá? Vamos falar um pouquinho rapidamente, passando pela história, né? Então, o sistema operacional Unix, o Linux, foi baseado no sistema operacional Unix. Como é na prática, essa parte eu não vou detalhar demais, mas só para você saber, a base do Linux, né, ela foi baseada nesse sistema Unix, e é legal o Unix porque é um sistema operacional multiusuário, tá, e multiprocessamento. Então tem muitas vantagens de segurança, de várias pessoas poderem estar conectado em uma máquina, tá? Então eu vou só falar um pouquinho aqui para vocês. Ele foi concedido o Unix, tá? Basicamente em 1971, em linguagem assembly aqui, tá? Devido a uma lei antitrust que proibia entrar no negócio de computadores, a AT&T foi obrigado a licenciar o código do sistema operacional para quem quisesse, né? Com o resultado, teve um crescimento do Unix, tá? E o Unix se tornou bastante popular. Bom, o projeto GNU foi iniciado em 1983 por Richard Stallman, que teve o objetivo de criar um sistema de um software completamente compatível com o Unix, tá? Então, o projeto GNU começou com o Richard Stallman querendo fazer um software extremamente compatível com o Unix, né? Inclusive, trazendo muitas das informações ali, composto inteiramente de software livre. O trabalho começou em 1984, mais tarde, em 1985, Stallman começou a Free Software Foundation, que escreveu uma licença pública geral, chamada GNU,
né, em 1989. No início da década de 90, muitos programas necessitavam de um sistema operacional, bibliotecas, compiladores, editor de texto foram incluídos, embora todos os de baixo nível, como drivers e dispositivos, né, daemons e kernel, foram paralisados e não completados. Apesar de não ter sido lançado até 92, devido a complicações, o desenvolvimento do 386 BSD veio a partir do NetBSD, OpenBSD, e que antecedeu o Linux. Torvalds disse que se o 386 BSD estivesse disponível naquele momento, provavelmente ele não teria criado o Linux, né? Algumas coisas que deram certo no Linux foi os computadores nessa época, os computadores pessoais, né? Estavam crescendo e o Unix era muito padrão em universidade. O Linux se tornou uma opção para quem utilizava em projetos pessoais, né? O projeto GNU também trouxe a questão da liberdade de software, né? Você não tem que pagar para utilizar um software, mas sim esse software pode poder ser desenvolvido e inclusive o código-fonte dele ser aberto. Qualquer pessoa que goste de programação possa ter acesso ao código-fonte, inclusive para debugar mesmo, né? Entender o que se roda ali, né? Até porque são de tudo, desde segurança até conhecimento. Então é uma evolução contínua. Distribuições Linux, no sentido de se tornar o Linux mais utilizável, surgiram instituições comerciais e não comerciais que decidiram criar uma combinação ideal de aplicativos. Então muitas pessoas falam, eu quero um Linux do meu jeito. Fez uma distribuição dela. Não, eu quero um Linux com algumas características. Cada um foi desenvolvendo algumas distribuições. Falar um pouquinho da criação do Linux, né? O núcleo do Linux foi originalmente escrito por Linus Torvalds, tá? Ele chama Linus Benedict Torvalds, tá? É um engenheiro de software nascido na Finlândia e naturalizado no estado unidense em 2010, criador por muito tempo, desenvolvedor mais importante do núcleo do Linux, do kernel, né? Tá? Então, basicamente ele foi feito na Finlândia, tá? E ele, com a ajuda de vários programadores voluntários, através da Usenet, uma espécie de sistema de listas na internet. Então, quando ele chegou, né, era tipo um chat, assim, ele colocou, falando que ele estava desenvolvendo. Vamos falar sobre isso, que é bem legal. Então, o Linux começou o desenvolvimento do núcleo do projeto em particular, inspirados no Minix, um sistema Unix desenvolvido anteriormente, e limitou-se a criar suas próprias palavras. Um Minix melhor que o Minix, né? Ele escreveu isso. Depois disso, no tempo do projeto, enviou a seguinte mensagem no Minix: você suspira pelos bons tempos do Minix, quando os homens eram homens e escreviam seus próprios device drivers. Você está sem um bom projeto em mãos para trabalhar num SO que possa modificar de acordo com suas necessidades. Olha que legal, né? Ele passou isso na mensagem. Você acha frustrante quando tudo que funcionava no Minix chega à noite no computador para conseguir que os programas funcionem? Então essa mensagem pode ser exatamente para você. Então ele era bem marqueteiro, né? Se você tá triste com a sua vida, nada tá funcionando no seu computador, calma. Eu mencionei há um mês atrás que estou trabalhando em uma versão independente de um SO similar ao Minix para computadores AT386. Né? Nessa época tinha o 286 e o 386, que era um processador já bem melhor. Está finalmente próximo do estado que poderia ser utilizado, embora possa não ser o que você espera. Estou disposto a disponibilizar o código-fonte para ampla distribuição. Então ele fez e já falou assim: é para todo mundo. Eu não quero ficar para mim, não quero ganhar com isso. Quero todo mundo. Se você quer, eu posso deixar livre, gratuito para você. Então ele está na versão 0.02, contudo, eu tive sucesso ao executar o Bash, o GCC, o GNUMake. Então, tem várias coisas que já rodavam, né? Daí, curiosamente, o nome Linux foi criado por Ari Lenk, administrador do FTP Tunnel Finlândia, que deu o nome ao diretório do FTP, onde o núcleo Linux estava inicialmente disponível. Linux inicialmente tinha batizado como Freaks, tá? Então tem essa história por trás. Basicamente é isso. Ele começou a desenvolver e mais pessoas começaram a fazer mudanças, né? Adicionando drivers de rede, de som, para ele funcionar em mais locais. O kernel, eu falar um pouquinho do núcleo, que é legal você já conhecer um pouquinho o que é o Linux, né? Nesse vídeo, o termo Linux refere-se ao núcleo, o kernel do sistema operacional, tá? Que fornece todos os recursos
para a máquina. Então ele faz toda a comunicação com o disco, com o vídeo, tudo isso. Aqui é legal a gente ver isso daqui, que dá para ilustrar bem essa parte. Como funciona o kernel, olha que interessante, né? Você vai ter o hardware da máquina, então você vai ter aqui o hardware, tá? Tanto para computadores pessoais, celulares, tudo isso, monitor, tá? Então o Linux kernel, ele faz a comunicação em baixo nível. Baixo nível seria o seguinte, linguagem de máquina mesmo, com o hardware. Então ele fala assim, escreva um byte no disco, leia uma região do disco, ele vai se comunicando aqui. E com isso, além disso, por exemplo, a placa de rede, ele tem várias camadas, né, do protocolo de rede, e ele vai fazendo toda a comunicação que precisa em baixo nível. Esse é o papel do kernel, né? Então, o Linux kernel, tá? Ele foi feito para computadores de alta performance também. Então, ele faz todo o processamento, inclusive de agenda, por exemplo. No Linux, a gente vai ver também nesse curso, o cron do Linux, né? O cron tab. Então, você pode agendar, por exemplo, que à meia-noite ele vai rodar um programa, ele faz automático também. Ele vai controlar toda a segurança do Linux também. Ele vai fazer todo o agendamento de rede também. Tudo que acontecer na rede, ele vai trabalhar. Também filtrar pacotes de rede, ele pode fazer também. E, por exemplo, você colocou um pendrive, ele vai conseguir ter um módulo para habilitar esse pendrive, para ler, né? E tem, por exemplo, você fez um pendrive no Windows, né? No Windows, você vai ter um sistema de arquivo. O Linux, você pode ter vários, ele entender vários sistemas de arquivo. Então, ele lê vários tipos de pendrive, vários tipos de FAT, VFAT, várias formatações de Windows. Ele pode também ter suporte a Mac, por exemplo, a PFS do Mac, ele pode também ler. Tudo isso o kernel vai fazer, tá? E também sistema de arquivo, ele controla tudo isso, é controlado pelo kernel do Linux. Daí ele se comunica com o hardware, tá? E com isso, você vai ter as interfaces humanas. Por exemplo, você pode conectar em uma máquina Linux, né, através de uma placa de rede, por SSH, que é um Security Shell, a HTTP, que é a página web normal, né? FTP, Telnet, várias coisas. E também você conecta no hardware, né? O teclado, o mouse, toda a comunicação com os sinais do teclado, ele vai fazer, o kernel vai fazer isso, né? Também mostrar um ou mais monitores, como mostrar tudo isso, o kernel controla também. Reconhecimento de fala, tem isso também. São sensores, né? Que você pode conectar ali. Tem muito Linux que é usado em projetos de faculdade mesmo, de pesquisa, onde você coloca, por exemplo, robôs que tem um kernel Linux por trás e todo o movimento dos robôs é feito também por Linux, né? Tudo isso ele controla. E daí, numa camada mais interna, né, você vai ter os softwares que rodam, né, ele vai fazer toda a comunicação com o hardware e com o software. Então, por exemplo, ele vai controlar o monitor, e no monitor ele vai abrir um programa, um editor gráfico poderoso, né, e fazer todo o processamento disso. O kernel vai fazer a comunicação com tudo isso, desde processamento de vídeo, áudio, imagens, processamento de programas, websites, tudo isso, né, você vai rodar com o kernel do Linux. Bem legal isso daqui, né? Bom, a arquitetura, né, o Linux é um núcleo monolítico, funções do núcleo, ele vai fazer o gerenciamento de processo, de memória, de I/O do sistema, são executados no espaço do núcleo, tá? A portabilidade, então, a ideia também, ele tem uma grande portabilidade, ele funciona em vários tipos de arquitetura, tá? Você tem Linux funcionando hoje desde celular até aparelhos mesmo. Você tem, por exemplo, carros com Linux, geladeira com Linux, vários equipamentos reais mesmo, né? Celulares, relógios, computadores de grande porte, tudo isso rodando Linux, tá? Robôs e tudo isso, né? O licenciamento do Linux, ele tá sob GNU, que a gente já comentou, né? E depois a gente vai falar mais para frente sobre sistemas de arquivo. Então, só comentei, mas ó, ele suporta o FS do Unix, FAT, NTFS também, Windows, JFS, XFS, HPFS, o ISO 9660, que é para CD, né? Também ele funciona com vários sistemas de arquivo. Por default, depois você vai ver a gente vai ver mais para frente, é muito usado o XC2, hoje um pouco menos, né? Mas XC3, XT4, o Razer FS, o Razer 4, são alguns que a gente vai ver bastante, né? Além disso, ele suporta vários outros sistemas de arquivo. Então você vai ter uma portabilidade gigante entre vários tipos de hardware, tá? Então, eu acho que eu queria, nesse vídeo, depois a gente detalha mais, mas eu acho que basicamente é isso. Eu vou
comentar um pouquinho sobre distribuições, tá? Só nesse vídeo, depois a gente vai falar mais sobre distribuições no próximo vídeo. Bom, então cada agrupamento, né, de software que tem é chamado de distribuições. Então, existem várias distribuições Linux, cada uma pensada para um público específico. Depois, no canal, a gente vai ter também, além do curso Linux na prática, a gente vai ter cada uma das distribuições, eu vou mostrar como instalar ela, um pouquinho do detalhe para você já ir conhecendo. Para esse curso, eu vou trabalhar com duas das principais distribuições Linux do mundo, tá? A gente vai trabalhar com, de um lado, o Ubuntu, tá? O Ubuntu, só para comentar um pouquinho, tem duas distribuições que são base, tá, para Linux. Você vai ter o Red Hat de um lado e você vai ter o Debian do outro. O Ubuntu, ele é baseado em Debian, tá? E eu vou trabalhar com o CentOS, que ele é baseado em Red Hat. Então, com esses dois, você já vai ter uma visão muito ampla, né, eu diria 90% dos Linux, pelo menos, usados comercialmente, tá? Então você vai, basicamente, sabendo esses dois, você vai conseguir qualquer lugar que tem Linux, né, chegar e fazer muita coisa já. Então é Linux na prática mesmo. E a gente vai usar, possivelmente, muito GNOME, que é só para falar, o Linux trabalha com uma interface gráfica, tá? Então você vai ter várias interfaces que você pode rodar sobre o Linux. A gente vai trabalhar sobre o GNOME, que é essa daqui, e vai trabalhar, em alguns casos, com KDE também. E eu vou mostrar um pouquinho do Unity, de algumas outras interfaces, mas como é o Linux na prática, eu vou focar realmente em uma coisa bem útil para você. Legal? Então seja bem-vindo ao canal. Então, se te perguntar o que é o Linux, né, agora, nesse momento, o Linux é o kernel, tá? O kernel é o chamado Linux. Sobre esse kernel, roda-se vários programas, tá? E esses programas são agrupados em uma distribuição Linux, tá? Então a gente vai ver no próximo vídeo já um pouquinho mais de algumas distribuições Linux e vamos começar já Linux na prática. Você vai aprender bastante Shell também, tá? Eu vou trabalhar bastante Shell nesse curso, para você conhecer desde como instalar os principais Linux até como fazer muita coisa útil para o seu dia a dia aqui na prática mesmo. Você pode trabalhar com Linux até o final desse curso. Você pode trabalhar em qualquer empresa com Linux, vai ser bem legal. Você que está chegando, já, se não está inscrito ainda, já clica no botão inscreva-se que tem embaixo, aparece o sininho. Não esquece de ativar o sininho, porque vai continuar. Depois vai chegar outro vídeo na sequência, amanhã já tem outro vídeo, então você tem que estar sempre com o sininho ativado. Deixa seu like e compartilha o vídeo. Se tem alguém na empresa, precisa de uma reciclagem, vai ter tudo nesse canal. Eu vou falar, vai ser bem legal, que vai ser bem na prática mesmo, mas além da prática, você vai ver muita teoria e importante para você entender realmente o que está ali dentro e como utilizar tudo isso, tá? Então, amanhã continua o vídeo, não perde, tá? Vai ser no mesmo horário desse, e daí você continua assistindo. Meu nome é Dave Baltazar, trabalho com Linux há mais de muitos anos, muitos anos aí, e é muito importante esse conhecimento que eu quero passar para vocês nesse curso. Então, até o próximo vídeo, tchau!